8h05, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. E voltamos com o nosso convidado de hoje, Dr. Heron Simas, Aloysio Abreu Barbosa. Vamos. Paulo que é gremista. É gremista. Tá até tricolor, até branco, preto e... Eu vou andar de azul e preto até o dia 23. 23 você vai ao jogo? Não vou não. Eu vou estar lá. Não vou Maracanã há muito tempo, mas dessa vez eu vou. Eu ontem à noite bati um papo por telefone com o Paulo César Caju, que um dos momentos finais da carreira dele foi no Grêmio. E ganhou o título, né? Aliás, jogou aonde jogou, ganhou, né? E hoje escreve muito bem. Hoje ele tem uma coluna que ele escreve espetacular, muito bem. Vamos... Sincero, né? Sincero, ele escreve coisa que as pessoas nós, têm, nós a maioria... estamos pretendendo fazer um trabalho com o Caju, um programa, mas Dona Diva até sugeriu uma coisa interessante. Em 2020 são 50 anos da Copa de 70, da conquista. Jogou e no jogo mais difícil contra a Inglaterra, ele foi a melhor figura em campo. Foi o melhor jogador em campo. E... A Inglaterra tinha um timaço. Tinha um timaço. Só o campeão do mundo 66, né? Exatamente. E nós estamos pretendendo trazer o Caju aqui para bater um papo com a turma. Mas tem muita história, né? Muita história para contar. A Grêmio é um time de chegada, né? Se não tiver muita sorte com a gente, 83, né? 83 ou 82? Brasileiro? Foi 83 foi contra o Santos. Mas a Copa do Brasil de 97, levantamos taça. Eu tava lá. Volta Olímpica no Maracanã, tá vendo? Eu tava lá. É que em Copa o Grêmio é melhor do que em campeonato brasileiro. Eu tava lá. Eu me lembro, cara, esse jogo, me lembro assim nitidamente. Naquela época cabiam 5 pessoas no Maracanã. Sim. E a gente saía, todo mundo foi pro metrô. Eu vou contar uma história aqui de Leonardo. Já viveu uma experiência ruim com o Flamengo no Maracanã. Eu e o Leonardo fomos lá, Flamengo favorito, aquele time de Filipão, ganho e ganharam com sobra. E detalhe, o Filipão tinha ido pro Japão, o técnico era Evaristo de Macedo. Mas era o time montado por ele. Não, ele. era o time do Filipão, E foi quanto? 3-0, né? Não, foi 2-2. Não, na final, no Maracanã. Foi 2-2. Porque o empate em Porto Alegre, se não me engano, foi 1-1 ou 0-0. Então, na época já tinha o saldo de gol fora, foi 2-2 no Maracanã. Eu sei que a gente saiu de lá, eu sou como flamenguista, era 100 mil presentes, 95 mil flamenguistas. Cara, é impressionante como o futebol mexe com as pessoas. Era um velório. Você ouvia 90 mil pessoas caminhando em direção aos trens, você ouvia um alfinete cair no chão. Era um velório. Todo mundo quieto, ninguém falava nada. Leonardo não aguentou no metrô. Estou lotado. Leonardo, me perdoa, mas vou ter que contar essa história. E naquela época tinha um ponta-direita do Paysandu, no Clube do Pará, que depois jogou no Corinthians, chamado Mirandinha. Foi pro Corinthians. Foi pro Corinthians depois. Sei. Tinha um bigodinho, tipo aquele bigodinho anos 40, bigodinho de vilão de filme de anos 40. E muito rápido. Leonardo não se aguentou, vai no metrô fechado. Camarada, o Flamengo tem que pegar a Mirandinha. Rapaz, vira um torcedor negro, tipo flamenguista, grande, 2 metros de altura. O braço do cara era minha coxa. E grita, cala a boca, gordo burro. E não tinha pra onde correr ali. O cara era grande pra caramba. Eu falei, Leonardo, cala a boca mesmo, porque se esse cara vier pra cima, ajuda a te bater. Estamos dentro do carro do metrô, só vai abrir. Não tem pra onde fugir. Tem muito tempo pra apanhar até descer. O cara era muito grande, cara. Ele ficou azul. Esse Leonardo tem umas histórias. Leonardo foi levar eu e Cristiano para ver um jogo do Fluminense em Macaé. Não, Leonardo, vamos lá assistir o jogo que a gente paga seu ingresso. Ele olhou para mim e para Cristiano. Eu ver jogo dessa porcaria de time, vou ficar ali no barzinho, ali do lado de fora. Não quis não. O Cristiano falou, rapaz, falta de respeito. Foi outra boa também dele que ele... Papai adorava ópera italiana, né? Você sabe? Sim. E aí, indo pro Rio, ele e papai, ia parar no Racing. Papai ouvindo Puccini, Verdi. Ele não aguenta, para no Racing, senta no meio-fio.
Seu Luiz, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Esses gordos sofrem muito, seu Luiz. Esse povo grita muito. Se eu continuar ouvindo isso, eu vou me jogar do carro. Eu não aguento mais, é muito sofrimento. Papai, isso é Putin, isso é ignorante. Mas pode ser Putin, mas é muito sofrimento, seu Luiz. Esses gordos sofrem muito. Enfim, histórias de Leonardo. Histórias de Leonardo. Mas vamos voltar aqui. Eu tenho uma pergunta de um telespectador ouvinte. O nome dele é Matheus Barreto. Você já fez, não? Não, tá, eu estou aqui. Não tô. O Conselho Nacional de Justiça começou a julgar, nesta terça-feira, dia 8, o processo administrativo disciplinar proposto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, contra o juiz de Campos dos Goytacazes, Glaucenir de Oliveira. O relator do PAD, conselheiro Arnaldo Roceplan, votou pela procedência da ação com pena de remoção compulsória do juiz de Campos. Qual a opinião da bancada? Está aqui na... Está no Folha no Ar? No Folha no Ar, Não está vendo aqui, não. Essa saiu ontem. Não, eu estou ciente, não estou vendo o comentário. É um pouco antes da do João Marcelo e da Sandra. Um pouquinho antes. Vamos lá, desculpa, a pergunta feita. É uma situação muito delicada, obviamente, né? Glaucenir é um colega que tem uma história muito bonita na magistratura, são mais de 20 anos servindo o nosso Estado. E ele é reconhecido em todo o Estado pela firmeza de suas decisões. Ele atua em vara criminal e não é fácil, não é fácil. Corajoso, muito severo. Foi um incidente, obviamente, acho que todo mundo erra. Ele já fez um pedido formal de desculpas ao ministro, numa nota pública. E o que a gente torce por ele, quanto colega, pelo carinho que tem por ele, que isso se resolva da melhor forma possível, que ele possa superar esse incidente e aguardar a decisão do conselho, obviamente, né? A gente torce para que ele não seja removido da comarca, ele continue, ele faz um trabalho muito bom à frente da terceira criminal. E ao longo de mais de 20 anos, é um juiz que não tem nenhuma anotação disciplinar. Um juiz que, como a gente diz, é primário, não tem um histórico de punições. A gente espera que o Conselho leve isso em conta, né? Está empatado, né? Tem um voto do relator pela remoção compulsória, mas tem já um voto pela aplicação, só vendo uma pena de advertência, que é muito mais branda. Mas a gente torce, é um colega. Esteve aqui conosco. Sim, uma ótima entrevista, um bate-papo maravilhoso. Colega muito sério, muito trabalhador. Enfim, agora a gente vai aguardar para que ele supere esse incidente e continue fazendo o seu trabalho. O que eu acho que eu escrevi à época, você logicamente conhece muito melhor que eu, porque você é profissional da área, mas assim, como jornalista, eu endosso tudo que você falou. Agora, o que eu escrevi à época, e não vale para Glaucenir, para qualquer cidadão, as pessoas têm que estar cientes de que debate público não é debate de putiquim de China. Uma coisa que você fala num bar, você não deve falar em debate público. E segredo é de dois. O grupo de WhatsApp, você tem que ter o mesmo cuidado que você tem aqui falando aqui na rádio, por exemplo. E é esse o exemplo que fica, né? Independente do que venha a ser decidido, o exemplo que fica para todos os magistrados, para todas as pessoas de modo geral. Né? Porque ele foi vítima de um vazamento. Ele mandou uma mensagem num grupo privado e alguém disseminou de magistrado, independente do conteúdo da mensagem. Ninguém está dizendo que está certo ou está errado, mas era uma mensagem privada. Tinha destinatários certos, né? Destinatários certos que eram integrantes de um grupo. Isso foi vazado. E fica o exemplo. Hoje a gente não tem que ter algum... Tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado. A gente vive no Big Brother, né? Mas eu sempre falo, debate em rede social, ele requer a mesma responsabilidade de um debate. Tem que ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, fazem uma postagem, você vai comentar alguma coisa, mas aqui amanhã você pode estar julgando ou aquela pessoa que você comentou, ou um fato semelhante, e o que não vai faltar é alguém para ir lá e buscar esse comentário. Olha o que ele falou tantos anos atrás sobre essa situação, ou sobre essa pessoa. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Isso acontece todo dia, toda hora, de todas as circunstâncias. É um cuidado que a gente tem que ter. Não, isso é muito complicado. Essa coisa de mídia social, me lembro que o William Bonner provocou polêmica ao dizer,
alguns anos, um pouco antes das redes sociais, que ele produzia, o William Bonner, produzia o Jornal Nacional para o Homer Simpson. Ele imaginava e provocou muita polêmica. O Luciano Huck falou algo parecido, né? Não era sobre... Ele falou que... Ele até usou o exemplo da mãe do Romário. Ele falou, eu faço programa para a mãe do Romário, no sentido de que eu faço programa para uma dona de casa que consiga entender tudo que eu estou passando. Sim, mas o caso do Luciano Huck ainda é entretenimento. O William Bonner na área do entretenimento. É jornalística. Ele falou que fazia para o Homer Simpson. Homer Simpson, uma série genial, eu acho, genial, do Matt Groening, a criação, acho. E, além de mim, um rapazinho que conhecia um pouquinho de audiovisual chamado Stanley Kubrick, que disse que aquilo era genial. Né? Vamos combinar que Stanley Kubrick conhecia alguma coisa de audiovisual. Pouquinho. E causou muita polêmica. Né? E o problema é que, com o advento da rede social, todo Homer Simpson passou a se achar o William Bonner. É isso. E aí é complicado. Eu tive um caso, eu não vou citar o nome, eu tive uma pessoa até... Fiquei chateado com a pessoa que amigo, eu conheço desde a adolescência, na greve dos médicos, mantive um diálogo com ele. E relação repórter-fonte é uma coisa que, para mim, é garantia constitucional. Né? 2, para mim, é religião. Isso, é religião. Relação repórter-fonte é resguardado, o sigilo da fonte. Aqui ele pega um trecho do diálogo, da conversa que eu tive, e soltou o trecho. Eu olhei aquilo e eu fiquei muito chateado. Bastante chateado. Porque eu nunca fiz isso. Né? E nenhuma fonte nunca havia feito isso comigo. Eu falei, então tá bom. É para soltar? Soltei o diálogo todo. Lógico. Falando que nunca fiz, pretendo nunca tornar a fazer, porque eu rompi, e admito, eu andei ali no fio de navalha ético, mas se é para tirar de contexto, então tudo bem, vamos colocar o diálogo todo. Porque aí a pessoa vê o contexto qual que é. Sim. Porque uma frase, um diálogo fora do contexto, ele muda toda a situação, todo o entendimento da situação. Enfim, só para registrar aqui o nosso querido amigo Pedro Bacelar, pedindo para você mandar um abraço para a turma da Pelada. E já sábado, diz assim, esse aí joga um bolão. É bom de bola? Segundo Pedro? Não, segundo Pedro, ele é muito bom de bola. Mas olha bondade do Pedro. O que você acha que vai dar do Flamengo e Grêmio? 23. Grêmio nos pênaltis. Só não demitam o Jesus. Deixa o Jesus, ele está bem. Não, o Jesus eu particularmente acho o maior técnico do futebol brasileiro desde Tele Santana. Quem? Acho que Jorge Jesus. Vocês são muito exagerados. É o maior técnico do futebol brasileiro desde Tele Santana. Tá 3 meses no Flamengo, calma. É por isso mesmo. O que ele fez em 3 meses é algo que só seria passível de ser feito em 1 ano. Mas será que mantém? Essa é a questão, né? Olha, a parte tática é uma coisa que eu sou bastante atento. Esse cara é genial. O que ele está fazendo no Flamengo é genial. Porque o Grêmio tem Renato, né? Então, quando fala de técnico, a gente fica até meio complicado. Renato foi um grande jogador. Agora, Renato tem aquele problema, né? Ganho eu, perdem os outros. Ele não muda isso, né? Renato é sempre isso. Sempre foi. Ganho eu, perdem os outros. Mas o exemplo dele no Grêmio, a estabilidade que ele está tendo, é algo, pelo menos no clube, sem precedentes, né? E é muito mais difícil porque é um ídolo. Aliás, no futebol brasileiro, isso é uma coisa sem precedentes. E mais eu difícil acho que ainda por ser um ex-jogador. Uma das coisas que mais me incomoda no futebol, e eu escrevi outro dia, a falta de, por exemplo, o técnico brasileiro, de uma maneira geral, não se prepara como deveria. Né? Por exemplo, aquela frase do Tite. Quando chamaram o Dunga de volta, ele ficou revoltado. Ele falou, não, eu teria que ser o técnico, porque eu passei 1 ano sabático aprendendo a ser técnico de seleção. Aí eu digo assim, ninguém aprende a ser técnico, sabe, com 1 ano sabático. Isso não existe. São anos e anos. Na Europa, você pega o Mourinho foi assistente do técnico tal. Ele começou como Não, eu estou dando exemplo. Quer dizer, todos eles são assistentes do assistente, vão aprendendo. Eu acho que o Brasil perdeu, foi um Guardiola, fez o ano sabático, claramente querendo ir para a seleção, a gente não chamou o Guardiola. É isso aí sim. Eu acho que mais do que, não vou discutir. Mas aí tem o corporativismo. O que Jesus e o Sampaoli estão fazendo, e o Sampaoli ainda mais, porque é um elenco muito mais limitado,
E um estilo de jogo muito mais diferente, né? Mostra o quão é necessário o intercâmbio de treinador no Brasil. Porque, gente, eu não sei se vocês lembram, mas nós perdemos de 7-1 para a Alemanha em 2014, tem algum tempo já. E continuamos achando, batendo no peito, que temos o melhor futebol. Me dá um jogador, mesmo Schweinsteiger, que era um craque, naquele time que soubesse driblar. Não tinha. É a parte tática. É outro estilo. Não, é a parte tática. Eles são melhores que nós na parte tática. A parte tática é treinador. Mas me parece, assim, sem querer perder o foco, mas me parece que é aí que o futebol brasileiro começou a se perder. Quando quis equilibrar com a tática e o jogo mais coletivo que faz o futebol europeu. Nisso a gente nunca vai alcançá-los. O nosso diferencial era o individual, era o talento. E hoje isso está cada vez mais deixado de lado em prol de um futebol coletivo, de um futebol tático. Nesse ponto a gente não vai conseguir equilibrar com eu acho que o Flamengo tem provado, vocês olhar o Flamengo jogar, esquece que eu sou flamenguista, não é paixão. É um time europeu. O estilo de jogo europeu, com certeza. O futebol brasileiro virou o quê? Futebol retomada de bola, ataque pelas pontas e cruzar a bola lá, vira futebol inglês. Hoje todos os times jogam iguais. Tirando o Santos, que varia muito, todos os times jogam iguais. E o Flamengo, 2 pontas, que vão e voltam, 2 volantes e um aquele tio camisa 10 que tenta. Infelizmente, nós temos um corporativismo muito grande dos técnicos brasileiros que jamais vão aceitar. E aí você vem... Há uma resistência grande. Depois você vem no Brasil, o técnico constantemente, e isso o Joel Santana já disse várias vezes, é derrubado pelos jogadores. Faz um grupinho e derrubam até, como foi o caso do Neymar com o grupinho dele contra, se não me engano, o Dorival Júnior no Santos. Fazem o que quer. Agora Oswaldo Oliveira e Ganso. Oswaldo Oliveira. Mas o Oswaldo Oliveira também saiu do estádio fazendo sinal para a torcida. Também. Mas aí, infelizmente. É um cara até educado, né? Mas infelizmente, a parte da imprensa me surpreendi. Um amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Noriega, um belo repórter, quando o Fluminense dispensou o Fernando Diniz, que é um jovem que tem futuro. Com certeza. Ele vai ser, não sei quem é, o que passa na cabeça de algum dirigente contratar um técnico como esse. Um absurdo. Mas um dos grandes problemas do futebol brasileiro, Marco, é a imprensa esportiva. E eu trabalhei 22 anos nessa imprensa esportiva brasileira, eu sei o que por exemplo, eu estou dizendo. O Sampaoli no Santos, ele se mantém porque é o Sampaoli. Se fosse qualquer outro técnico brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, não ganhou estadual, perdeu jogos de sequência no Brasileirão, já tinha sido demitido. Ele só se mantém porque é o Sampaoli. Senão já tinha caído, com certeza. Mas futebol é muito prazeroso, a gente podia falar... Tem assunto mais uns programas só de futebol. Mas se preocupa não que depois do dia 23 eu vou fazer questão de chamar aqui de volta pra gente falar mais sobre futebol. Depende do resultado, eu não venho não. Mas aí não, aí tem que vir. Eu vou vir. Não, tem que fazer a mesa redonda depois para. Flamengo traz Pedro. Pedro entende muito futebol. Pedro tricolor que nem eu. Tricolor, vocês estão bem. Não, é tudo servido. Você sabe qual é o cúmulo da coincidência? Você ser tricolor e o Maracanã achar outro tricolor. Isso é o cúmulo da coincidência. O Botafoguense. É um gozador, né? O Botafogo teve protesto lá na frente do clube. Lá. 15 pessoas não sabiam o que fazer. Chico Buarque fala que ser flamenguista é falta de imaginação. Por isso que ele é tricolor. É muito comum, né? É muito comum. Mas eu vi Zico jogar, cara. Não tinha condição pra eu não tinha outra geração, né? É muito difícil. É porque quando o Zico jogou, eu já estava formado como tricolor. Senão eu teria sido flamenguista. Se tiver naquela idade de definição de clube. Não, e o que você não está levando em conta, que eu sempre falo isso... E o caráter do Zico, cara. A gente falou dos gregos aqui, os gregos falavam que o destino é uma tecelã que tece. Eles tinham essa imagem. Se o Liverpool na final, isso é destino. Pode ser que o destino não se cumpra. Se fosse Real Madrid, se fosse Barcelona, se fosse Manchester United, se fosse qualquer outro, se fosse o Real Madrid de Puskas e de Stefano, ou o Brasil de Didi, Garrincha e Pelé, não teria para o flamenguista o mesmo significado. Está tudo se encaixando. Pode ser que não dê certo. Tem o Grêmio e tem o River, o Boca, mas são adversários duríssimos. Mas eu já comprei a passagem para o Chile. Eu não sei se eu vou assistir o Grêmio, não sei se eu vou assistir o Flamengo, mas eu estarei lá.
Enfim, vamos falar um pouco da... A gente falou dos aspectos aqui, dos aspectos locais, da check-in, que você teve muita frente na parte do julgamento das ações eleitorais. Mas a gente participou de um debate, eu já tinha uma audiência com você, te conheci numa audiência, mas a audiência é aquela coisa, eu sou parte, a gente não tem chance de contato. Depois conheci você naquele debate que a gente promoveu sobre a Lava Jato na Faculdade de Direito. Os debatedores eram você, o Vitor Queiroz, e Alexandre Buchaú e Antônio Carlos Filho. Isso aí, doutor Antônio Carlos. Advogado. E eu vou, assim, é questão de opinião pessoal. Eu, naquela época, tinha uma visão, inclusive a Sana, né, que sempre é aguerrida, entrou ali, e você e o Vitor ficaram assim, aquela aguerrida, e a mulher, aí é complicado, né? E eu falei, Sana, olha só, a Lava Jato começou a lavar dinheiro, tráfico de droga. Chegou ali por acaso, lavava o mesmo dinheiro do esquema. Não tem como Foi Machado, dizer, né? Não tem como dizer que teve uma investigação direcionada. Sim. Foi Machado. Eu argumentei isso com ela. Mas, particularmente, a partir da... E aí, opinião pessoal, cada um tem a sua. A partir da divulgação, a uma semana da eleição, de uma delação de Palocci por Sérgio Moro, que ele não aceita em juízo, a uma semana da eleição, quando Palocci vinha em crescimento grande de 15%, quase 25%, não estou defendendo Palocci, não. Eu estou querendo dizer, e não votei nenhum nem outro no segundo turno, votei nulo. Da coincidência do momento, né? E ele não aceitou aquilo no julgamento da ação penal. Eu achei, a partir dali eu comecei a questionar. Uso político, né? O meu conceito sobre a Lava Jato, e era até aquele momento defensor, e antes da Vaza Jato, eu passei a ter ressalvas. Como é que você vê hoje a Lava Jato? Mesmo depois desses vazamentos, eu não acho que tenha havido um direcionamento político. Você acha que não foi? Eu acho que não. São os fatos que vão se sucedendo, vão ocorrendo. Difícil saber a razão por que foi publicado isso em véspera de época eleitoral. Não acredito, como alguns falam, olha, o Moro já estava preparando desde o início, ou a partir de algum momento, para ocupar um cargo e começou a direcionar. Não, eu acho que não. Acho que chegou um momento em que a operação tomou uma proporção tão grande, ele tomou uma proporção tão grande, que, vamos dizer assim, aquilo ali ficou pequeno para ele. Ele viu que poderia contribuir, e havia muitas vozes nesse sentido, em outro setor, como está fazendo hoje. Mas você acha que ele acertou em aceitar o Ministério de Bolsonaro ou errou? Eu acho que ele acertou. Até porque a tendência é que ele siga para o Supremo. Porque hoje, vamos imaginar que ele tivesse continuado como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. A proporção que ele tomou como um personagem assim, político, como um emblema da operação, acho que ele tinha que alçar voos maiores realmente. Seja no STF, seja assumindo um ministério, que ele se tornou uma figura emblemática. E ali ele ficaria muito limitado, continuando onde ele está na 13ª, porque as ações em primeiro grau, até onde a gente se vê, já se esgotaram. Agora o que tem em julgamento são recursos. Eu sei, mas eu não vou nem usar a opinião pessoal, vou usar a opinião do José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, quando Moro esteve por lá, como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e fez alguns apontamentos lá. E o Sócrates, que também foi preso por corrupção, é um caso análogo, talvez, a do Lula, já está solto, já cumpriu, né? Falou que ele prende o principal adversário, julga e prende o principal adversário de um candidato e depois aceita ser ministro desse candidato, beneficiado por ele quanto juiz, pela decisão, não por ele, pela decisão dele. Pô, mas o detalhe é que esse benefício... Isso não é... Mas esse benefício que o Bolsonaro teve com a Operação Lava Jato não foi nada orquestrado. Se a gente for puxar pela memória, o próprio Moro evitava o Bolsonaro.
durante a operação. Tem uma cena que foi uma foto muito publicada em um aeroporto, que o Moro está passando, o Bolsonaro vai ali tentar se aproximar dele e ele meio que, que escapa, porque ele já não queria ter a ligação, nenhum elo, ele não queria trazer essa dimensão política ou de uma briga partidária para dentro da operação. Então não me parece que tivesse nada orquestrado. Mas a operação foi importante para a eleição do Bolsonaro? Acho disso não há dúvida. Fundamental. Né? Foi fundamental. Mas não era nada combinado, não foi nada orquestrado. Foi por uma coincidência de fatores que acabou levando a isso. E não me parece que o fato dele aceitar o ministério depois tem alguma coisa a ver, ou tem influenciado, ele tem imaginado que pudesse vir ocupar um cargo em um governo que fosse eleito contrário ao PT. Não parece que isso tenha inspirado a conduta dele ou a condução do processo. Vou fazer outra pergunta. Você, que é juiz eleitoral, atua com... O juiz eleitoral não existe. O juiz eleitoral são juízes que são no período eleitoral... São designados. São designados. E tribunais superiores também. Né? Enfim. Eu estou concorrendo a um cargo eletivo. Marco trabalhou comigo. Marco está com uma ação contra mim. Marco botou uma ação, você é o juiz penal da ação. Você não aceita o argumento de Marco no juízo, você não aceita no julgamento, e você solta isso uma semana antes da eleição na qual eu sou candidato. E sabendo que vai interferir. Você acha que isso foi correto? Mas você faria isso? Não, claro que não. Mas o que eu digo não é o fato de ser correto ou incorreto. O que eu digo, eu não vejo nenhuma intenção política. O porquê que ele soltou isso, acho que só ele vai poder responder. Se é que já não tentou explicar. Você faria, não? Não, não faria, de modo algum. Mas eu não sei também o motivo pelo qual isso foi liberado. Eu sei que teve a liberação realmente. Agora, o porquê dele ter feito isso, o que eu digo, eu ainda acredito que ele não tenha tido uma motivação política para isso. Mas são questões que ficam difíceis de ser esclarecidas, como a publicação do Mas você do não áudio. Faria, né? Tudo mais. Não, eu não faria. Tem uma coisa muito interessante nessa história toda, porque independente de ser o Moro ou quem quer que seja, independente de estar no governo ou não, a pessoa que, no país como o Brasil, onde a impressão que dá é que existe uma permissividade muito grande em relação à corrupção, histórica, a vida toda, né? Alguém que se colocar contra, algum juiz que fizer alguma coisa, criar alguma coisa contra esse tipo de político e empresário envolvido em corrupção, ele vai ser bombardeado independente dele agir corretamente ou não. Ele mesmo... Lógico que você está falando, a gente falou isso no início aqui. A perseguição política discute sempre. Agora, eu estou falando de alguma coisa... Não, mas eu também acho estranho. Específica. Mas é aquela história. É uma questão difícil de ser explicada. Só ele poderia explicar o motivo de ter liberado. O próprio Heron falou que não faria. Eu falo uma coisa específica. Eu não estou analisando todo o Moro. Estou analisando uma atitude que, para mim... Foi estranho. Enquanto cidadão, enquanto jornalista, está algum tempo cobrindo política, eu acho questionável. Pode ser, mas voltando àquela questão da análise do todo, observando essa conduta dele pelo todo da condução e do período que ele teve à frente da Operação Lava Jato, não me parece ter sido algo que vinha acontecendo, que ele tinha uma conduta nesse sentido. Se nós analisarmos só esse fato, pode ser questionável, mas analisando a condução dele durante toda a operação, pelo menos eu não consigo vislumbrar nenhum foco específico, nenhuma atuação especial, até porque as denúncias cabiam ao Ministério Público Federal. Né? Ele era responsável pelo julgamento. Então ele não tinha nem esse poder de escolha sobre quem... Esse é outro ponto que a gente pode entrar. Sobre quem processar ou não. Que né? a Vaza Jato, ela demonstra claramente uma promiscuidade, é um substantivo pesado, possa como diria uma ex-namorada minha, posso que seja. Mas estou querendo usar um substantivo mais... Uma parceria, quer dizer, aceita esse delator, não aceita esse. Até revisão de denúncia. É uma intromissão, obviamente, indevida, né? Porque... Da mesma forma que o juiz não pode ter uma relação assim com um advogado de defesa, por exemplo, ele não deve ter uma relação assim de trocar figurinha. Isso não me parece situação adequada também. Né? Porque ele acaba... Você também não faria? Não faria. É um limite. É um limite que a gente tem que ter.
vai despachar, o promotor vai despachar, o advogado vai despachar, você vai receber, vai analisar. Mas não vai trocar figurinha com ele, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, pede agora, não pede isso. Eu acho que isso é uma intromissão que não deve ser feita. Agora, o que deve se considerar, numa operação muito grande assim, é natural que o juiz tenha que conversar com o promotor, eventualmente ele vai receber o advogado de defesa também, não vai significar que ele está comprometendo a imparcialidade dele no julgamento. Mas tudo tem um limite, e é uma linha muito tênue. Sim. Né, do que é uma relação institucional, né, entre um membro do Ministério Público e um membro da magistratura, e o que passa a ser ali uma troca de figurinha ou uma parceria. Isso tem que ser evitado, obviamente. O juiz tem que guardar a sua imparcialidade, que acaba assumindo um compromisso. A partir do momento que ele fala, aceita isso, rejeita isso, ouve essa pessoa, vai atrás disso, ele acaba se tornando quase que um acusador. E acaba que, mesmo sem aquela prova contundente e de fato, passa a ser uma prova, passa a ser aquilo que nós falávamos antes, né? Tudo indica. Isso aí abre... Domínio do fato. Exatamente. Abre as críticas. E tem um ditado antigo que diz que o juiz não deve apenas ser, ele deve, antes de tudo, parecer. E isso se aplica à imparcialidade. Antes de ser imparcial, ele tem que parecer imparcial. É a frase... Porque pode não estar tendo nada ali combinado, nenhum mal, mas a aparência que dá é muito ruim. A frase é de César para Calpurnia, sua a mulher esposa. De César, isso aí. Calpurnia. Isso aí. Ela faz uma festa e tal, e infiltra. Se não for o próprio César ter infiltrado um cara lá, para dizer que ele queria separar por motivo político, para dizer que ela teria sido infiel. Isso. Ele punha a frase, a mulher de César não basta ser honesta, isso parecer honesta. Isso se aplica ao magistrado. Tem que ser honesto, tem que ser imparcial. E qualquer conduta que ponha isso em xeque acaba se colocando numa situação constrangedora. Né? Agora, você falou aí, está falando na questão da Vaza Jato, e, enfim, você falou que nasceu em 88, né? Portanto, você, logicamente, estudou, porque você é juiz e deve ter interesse também pelo passado da magistratura brasileira. Até a Constituição de 88, existia a figura do juiz de instrução. Ele acabou isso com a Constituição de 88, né? O juiz de instrução, o juiz que presidia inquérito, existia. Eu acredito que não havia esse sistema, não. O juiz de instrução, o juiz porque participava do inquérito e saía depois para o julgamento. E assumia outro juiz. O código que nós temos é de 41, né? Nosso Código de Processo Penal. E ele não prevê essa figura. É até um projeto, inclusive eu estava comentando com um colega ontem que esteve no Chile fazendo um curso, é o sistema que funciona no Chile. Lá tem um juiz que é o responsável pela investigação. E depois ele Depois que terminou a investigação... Isso existiu no Brasil até 88? Eu não tenho conhecimento, não. No nosso Código de Processo Penal isso não tem a previsão, não. Não há impedimento do juiz que conduz o inquérito, que defere provas, que conduz toda a investigação. Mas não havia uma divisão entre o juiz de instrução e o juiz do julgamento até 88? Não. Porque o código mesmo não teve mudança nesse sentido. Não havia, não. O que há é um projeto nesse sentido, de criar o juiz de garantias, né, que é o mesmo sistema chileno. Então, o juiz fica responsável por toda a produção de prova. Ele é um fiscal da regularidade da prova. E a partir do momento que é proposta ação penal, aí é com um outro juiz. Ele atua só nessa parte. Em São Paulo tem várias especializadas em inquérito, que é mais ou menos isso. Sim, é o juiz que participa ali com o Ministério Público, com as partes, e depois, na hora do julgamento, em uma outra vara. O outro juiz. É outra vara. Isso não havia no Brasil até 88? Não. A figura do juiz de instrução? Não. Isso é um fato, não havia. Não, é um fato, não havia, não. É porque me parece que essa confusão que foi feita na Lava Jato. Né? Mas com a Vaza Jato, você instrui a acusação e você depois julga? Não, mas a intromissão que teria havido ali, os diálogos, já foi durante a produção de prova na ação penal mesmo, durante a ação penal. Se tivesse um sistema diferente, talvez evitasse isso? Talvez sim, porque teria um juiz responsável só por fiscalizar a produção da prova. Né? O deferimento que não seria o julgador. E ele não é o julgador. Porque a ideia é o seguinte, que ele não se contamine com essa prova produzida. Sim, o cara que conduz, conduz a investigação, ele tem que sair para entrar outro isento para poder julgar. Isso. Mas essa figura não existia no não. Brasil antes de 88? Não.
juiz de instrução? Não. Enfim, depois você está falando, você conhece mais que eu. Não tinha não. Mas, enfim, você acha que esse limite de instruir a investigação e julgar o produto da investigação foi rompido? Pelos diálogos ali, tem uma troca de figurinhas, mas nada que acho que afete a imparcialidade, não. É o que a gente está falando. Tem a situação do ser e do parecer. Não parece uma situação adequada, obviamente, essa interferência. Mas nada que conduza a uma nulidade ou a quebra da imparcialidade dele. Não vejo nesse sentido, não. Esquecendo que você é magistrado, está falando aqui agora de um magistrado que vai ser julgado no Alceni. Se você fosse réu de uma ação criminal e fosse divulgado esse tipo de diálogo entre o juiz e o promotor, entre o promotor que te acusou e o juiz que condenou, você aceitaria isso? Não, é óbvio, é o que a gente tá falando. A imagem que se passa é muito ruim. Né? Não, quanto cidadão, você está penado, você teve sua liberdade cerceada por conta de você. Não, então, é isso que estou dizendo. A imagem que passa é muito ruim. Para o réu, a imagem que está tendo um complô contra ele, que é algo armado. Mas se a gente for analisar friamente, talvez não tenha tido nada nesse sentido. Mas a imagem que passa é muito ruim. Né? E isso funciona no próprio dia a dia. Um cuidado que a gente toma aqui, por exemplo, vai ter uma audiência, está todo mundo no corredor esperando. Vai entrar advogado, as partes, tudo mais. O advogado falou, eu quero falar com o juiz antes de começar a audiência. É um cuidado que eu tenho. Olha, na audiência a gente conversa. Né? Se é algo sobre a audiência. Porque a imagem que passa, talvez, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Um advogado entrando, falando com o juiz, pode falar sobre outro processo, sobre qualquer assunto. E que volta e depois encontra o juiz na sala. Ou, por exemplo, que ele entra, já vai começar a audiência, ele já entra e fica direto na sala de audiência. A impressão que dá, eles estavam combinando alguma coisa? Será que a outra parte vai se sentir numa situação ruim? Então, são coisas que a gente tem que evitar, não porque vai haver, porque o advogado entrou para falar alguma coisa e vai interferir no processo, mas para passar a imagem de que aquilo dali é um jogo limpo. Então, entre o ser e o parecer... Ou então receber a defesa e a acusação juntas, né, como os juízes fazem. Também. Ao invés de ter essa informalidade no contato, né, o promotor ou advogado notifica, olha, quero despachar com o juiz. Notifica a outra parte, comparecem os dois. E aí está mantido equilíbrio. Isso. Mas é algo que no dia a dia daria um trabalho imenso. Sabe, Aloysio, quando eu saí num canal de televisão, eu fiz uma reclamação trabalhista e na primeira audiência, eu acho que era de instrução, que chama, né? Aquela de conciliação. Tinha um funcionário do tribunal que estava ali no computador, tinha o juiz, estava sentado, mas era só perguntando, vai ter acordo, não vai ter acordo, isso e aquilo e tal. Aí o cara do computador virou-se para o preposto do canal, que estava em frente, é meu amigo, inclusive, não tinha nada, não tem nada contra ele, é um jornalista muito competente, falou assim, o senhor teve aqui uma vez, uns 3 anos atrás. Eu falei, pois foi um camarada que funcionário de vocês botou a televisão no pau, falando com esse termo. Aí, vocês ganharam a ação, né? Ganhamos. E muito obrigado, porque depois vocês mandaram para a gente aqui uma camisa do Palmeiras, toda assinada pelos jogadores. O meu advogado falou assim, Excelência, o senhor poderia colocar isso? Escrever esse diálogo que está havendo aqui? É isso mesmo. A aparência que dá, principalmente para quem está do outro lado. Ué, não vou ganhar. Esse ano vai ser, quase que eu falei assim, ô João, vai ser camisa do Corinthians ou do Palmeiras? A impressão que passa é muito ruim. Um exemplo que sempre que eu tinha um ex-cunhado que passou o primeiro lugar, muito estudioso, Érico Vionza, para juiz federal. Isso tem uns anos. Casado com a irmã dele em 2005, talvez. E ele antes advogava. Ele me contou um caso que um sócio dele, ele já concursado, já empossado, passou em primeiro lugar para o juiz federal, que não é pouca coisa, né? Ligou para ele, entrou aquele dinheiro daquela ação, entrou na conta. Ele desligou o telefone imediatamente e depois deu um esporro tremendo no colega dele
Você tira essa conversa com ele não é mais advogado, ele é juiz. É isso. Era uma coisa absolutamente normal. Mas se tirada do contexto, só a Tirada do frase, contexto, Pois até é. explicar. Esse é o que a negócio verdade tirado do é um problema. contexto. É isso. Eu E é sempre isso uso o isso como cuidado que tem que exemplo. tomar com a troca de mensagem, tem. com essa troca de figurinha. É verdade, porque senão é verdade. Acaba acontecendo isso. Você tem que ter um cuidado muito grande com o que você fala, com o que você diz, com qualquer coisinha. Lógico. Né? Fiz um comentário que para a gente pode ser inocente, uma brincadeira que se faz com alguém numa sala de audiência, pode gerar para outra parte uma sensação de que é uma intimidade. E isso, Não se dá. envolver dinheiro, então. com certeza. Aqui eu vou aqui informar, o Marco Antônio Moreira está informando que tem uma carreta quebrada na ponte da Lapa e que o tráfego está interditado lá. Isso aí é sempre um. Né? Nós vamos olhar aqui na. Pública. Mas, Aloysio, eu queria que você fizesse a última pergunta para o Dr. Heron Simas, para a gente fechar o papo. São já 8h46. O papo rolou. Eu tô curioso para ter outro papo com ela depois do dia 23. Ué? Expectativa. Mas posso. Tem o seguinte, Eu já não tenho necessariamente. Aposta, eu tenho aposta, aí o pessoal da Pelada está comentando aí, eu tenho aposta. Se o Grêmio não é Libertadores, eu tenho que vestir a camisa do Inter. Então é mais um combustível para torcer e para ficar firme. Então, Só a gente que o não colega pode. Você gosta se de vinho? perder, Você gosta de vinho? gosto. O colega se perder vai ter que vestir a do Vasco. Qual cepa que você gosta de vinho? Eu adoro vinho, mas eu entendo muito pouco. Bebo tudo. Então vamos lá, vamos postar aqui no ar uma garrafa de um Pinot Noir. Tá postado. Se o Flamengo ganhar, se me paga, se o Grêmio Fechou. ganhar, eu te pago. Tá Valeu? postado. Fica Mais molhado. uma Já somos testemunhas aqui, eu e Beto. Pronto, fechou. Como testemunha tem direito a pelo menos um pouquinho para provar. Abre a garrafa. Eu abro a garrafa. Mas, Heron, pergunta... A gente podia falar muito sobre a check-in, sobre a Lava Jato, Vaza Jato. Né? Falamos também aqui, o Marco lembrou muito bem o caso do Glauceni. Mas o programa está chegando ao fim. Eu, sim, dar um testemunho que a gente que está na iniciativa privada, a gente tem uma imagem, muitas vezes, do servidor público estigmatizada, né? Isso deve mudar agora para os novos concursados a partir da reforma seguinte tributária, que vai ser a reforma administrativa. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, deixou muito claro o critério. Respeita-se os contratos para empresas e para servidores. Fez concurso com estabilidade? Mantenha. O próximo não vai ter. E ele repete isso. Ele fala sobre o custo, que é de 70% maior do servidor em relação ao funcionário da iniciativa privada e tudo mais. Mas a imagem que tenho de você como servidor público, e eu não sou conhecido por ser um cara, às vezes até meio rude, não por ser um cara de jogar confete, não é meu estilo, mas assim, a imagem que tenho de você, eu tive como parte, tal, você é um cara que entra, uma audiência simples, você não tem a chamada juizite, não tem essa arrogância. E, sobretudo, aí, né, você trabalhou quieto ali na check-in, e o resultado é um servidor público, assim na minha opinião pessoal, mas é um servidor público exemplar e como magistrado também, acho que é um ganho aqui para a Marca de Campos. É um prazer ter você aqui. Como o Marco sempre diz a todos, as portas ficam abertas, mas você especialmente depois do dia 23. Eu agradeço o convite, agradeço o elogio e está marcado. Está apostado esse vinho aí. A primeira taça vai para o vencedor. Não, a primeira taça é bico molhado. Bico molhado é ótimo. A primeira taça, para quem toma vinho, é até ruim, porque é a última a ser servida. Ele só toma a primeira provinha e depois... É verdade, a primeira provinha eu vou dar. Agora não, mas vamos combinar outra coisa. Eu falei Pinot Noir, e tem pouco Pinot Noir em Portugal. Vamos botar um vinho português. Está inseguro na aposta, tá vendo? Não. É homenagem a Jesus. É homenagem a Jesus. Vamos tomar esse homenagem a Jesus. Vamos. Será que ele vai estar no cargo ainda? Porque também tem uma coisa que muito pouca gente sabe. Muito pouca gente sabe. Quem foi o grande craque, o grande nome daquela conquista de 81? Rapaz, faz tanto tempo. Eu não sou.
Olha, flamenguista, mas o time do Flamengo tinha tantos jogadores. Quem era o gênio daquele... O gênio era o Zico. Zico, qual é o nome mas do Zico? Arthur Antunes Coimbra. Coimbra. Parece o nome de personagem de Atos de Queiroz. É. O pai dele era português e a mãe dele era filha de portugueses. Pronto, o Flamengo tá na final. Tudo a ver. Estamos com português Como agora. se apegam a essas coisas, não tem nexo, não tem lógica, não. E se apega o Renato Gaúcho, cara? Renato Gaúcho tem o dobro de Libertadores do Flamengo. Não é? Ele ganhou pelo Grêmio. Mas aí veio o Valdo, barrou ele lá no... Valdo começando, barrou ele lá e teve lugar no Flamengo. E foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Inclusive fez um golaço naquela final contra o Atlético, que eu corri junto com ele, a bola que ele pega no meio de campo e sai naquela disparada dele, tipo Cristiano Ronaldo. Eu me lembro disso que eu corri junto. Corri na sala correndo junto com ele. Foi um golaço. Renato é ídolo das duas torcidas. É verdade. E depois fez o gol de barriga pelo Fluminense. Pelo Fluminense, é ídolo do Fluminense também. Esse jogo eu ouvi pelo rádio. Eu tive uma época, eu vou confessar, eu tinha um tio muito flamenguista, me dava camisa, mas não resolveu. Mas esse jogo eu vi pelo rádio, Fla-Flu com gol de barriga. Torci uma vez Todo mundo pensou que o gol tinha sido do Ailton, mas na verdade e foi Ailton no ano seguinte fez o gol do título brasileiro do Grêmio. 96. Doutor Heron, muito obrigado pela presença, prazer. A Luiz falou da sua ser uma pessoa sisuda, não, parece uma pessoa bem agradável. Não, já tinha visto uma vez numa sala. Que não é um juiz que não. Não, juizês é outra coisa que eu estou falando. Estou falando de manter. Não, era uma pessoa muito simples. Eu acho que é bom. Seria bom que isso. É muito bom mesmo. Esse comportamento se alastrasse pelo resto da magistratura brasileira. Não é a tônica, não. Às vezes o pessoal gosta de aparecer um pouquinho. Bom, felicidades, boa sorte para os dois. Obrigado. A tricolor, né? Sou tricolor, vou dando boa sorte. Vai torcer pro Gaúcho, né? Exato. Não vou torcer pro Gaúcho. Vai torcer eu torço Flamengo. Não, eu torço pro Flamengo. Honestamente, torço pelo Flamengo. Porque eu tenho 2 filhas flamenguistas, mãe flamenguista, eu torço pro Flamengo. Tá certo. Para me aborrecer menos. Tá escrito. Não faz tanto tempo. É o Liverpool na final, é de novo. Com certeza, tá escrito. Bom, o Folha no Ar fica por aqui, voltamos amanhã. Amanhã, Luiz, temos a presença de... Amanhã é o professor Luciano D'Angelo, primeiro diretor eleito da Escola Técnica Federal, depois Cefet, depois IFE. Já fiz uma caricatura dele muito boa. Secretário municipal de Campos e de Niterói. Ex-secretário de Campos e Niterói, professor de matemática. E é um dos caras que mais conhecem política aqui em Campos. Exatamente. Bom, um abraço a todos. O Folha no Ar fica por aqui, mas a Folha FM continua com o melhor da música para você a partir de agora. Medicina e Segurança do Trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do E-Social na sua empresa. Acesse Proteus Medicina do